Oi, bom dia. Vamos lá. Hoje é dia 22 de março. Ontem eu não gravei porque a casa tava cheia. Meu namorado tava aí e não teve um tempo para gravar, ou melhor, eu que acordei um pouco mais tarde do que eu costumo acordar, né? E minha mãe também ficou aí, então a gente tinha coisa para fazer, não consegui gravar. Então eu vou ler o de ontem e o de hoje juntos. Juntos não, né? Vou fazer a reflexão sobre o ontem e depois hoje. E me desculpa se eu me embaralhar. Eu acabei de acordar, tomando um café. Mas vamos lá. Aí, o que eu reparei do vídeo anterior já deu uma melhorada. Eu reparei que o meu pé é muito afunilado. Dá pra ver certinho que o uso do sapato apertado deixa os dedos assim, né? Entroncado assim. Eu reparo nisso porque isso é uma das coisas que eu quero mudar, né? Mais pra frente eu quero começar a usar aqueles sapatos abertos, sabe? Sim, pra ficar com os dedos espalhados, assim, que melhora a estabilidade, essas coisas, né? Ficar assim. Enfim. De resto, Vamos lá, quem vem? As mesmas coisas do primeiro vídeo, falar muito arrastado, perder a linha de raciocínio, ficar tentando focar no que eu tô pensando ao invés de focar na câmera, ou melhor, ao contrário, né? E é isso, e hoje os meus gatos vão refletir comigo, né? Né? Tá, vamos lá então. 20 de março, que foi ontem. 21 de março. O melhor refúgio é aqui, não lá. As pessoas procuram refúgio no campo, junto ao mar ou nas montanhas. Tu também estás muito habituado a desejar isso, mas essa é inteiramente a característica de uma pessoa vulgar, quando podes encontrar esse refúgio em ti mesmo, a qualquer momento. Pois em lugar nenhum podes encontrar um refúgio mais calmo que a tua própria alma, especialmente se ela está repleta de tranquilidade. O que eu digo que nada mais é que estar bem ordenado. Desfruta mais vezes desse refúgio e renova-te. Marco Aurélio, Meditações. Mais uma vez. As pessoas procuram refúgio no campo, junto ao mar ou nas montanhas. Tu também estás muito habituado a desejar isso, mas essa é inteiramente a característica de uma pessoa vulgar quando podes encontrar esse refúgio em ti mesmo a qualquer momento. Pois em lugar nenhum podes encontrar um refúgio mais calmo que em tua própria alma, especialmente se ela está repleta de tranquilidade. O que eu digo que nada mais é que estar bem ordenado. Desfruta mais vezes desse refúgio e renova-te. Isso é muito bom mesmo. É uma coisa que eu penso muito. Aí agora vem a parte da explanação do autor. E a minha gata tá em cima da mesa, por isso que tá balançando a câmera. Sai daí! Vai! Bom, vai ficar tremido mesmo. Ele fala assim: suas férias estão próximas? Você espera ansiosamente pelo fim de semana para poder ter um pouco de paz e sossego? Talvez você pensa, depois que as coisas se acalmarem, ou depois que eu terminar isto. Mas quantas vezes isso realmente funcionou? O professor de meditação Zen, Jon Kabat-Zinn, cunhou uma expressão famosa:
Aonde quer que eu vá, lá está você. Podemos encontrar um refúgio a qualquer momento ao olhar para dentro de nós. Podemos nos sentar com os olhos fechados e sentir nossa respiração entrando e saindo. Podemos pôr uma música para tocar e nos desconectar do mundo. Podemos desligar os dispositivos ou desconectar aqueles pensamentos desenfreados em nossa cabeça. Isso nos proporcionará paz, nada além disso. Tá balançando, parou agora. Gente, nossa, isso aqui é muito bom mesmo. Porque é uma coisa que eu sempre converso comigo mesmo e com meu namorado, porque a gente quer muito morar na praia. Eu sempre tive um sonho de morar na praia, mas não ao contrário do que todo mundo pensa, né? Quando eu falo, principalmente assim, o meu pai, minha família, assim, que são todos da cidade, né, e tal, sempre moraram no interior, em cidade, pensa que eu quero ir pra praia porque eu tenho uma ilusão de que vou pra praia todo dia e vai ser uma vida calma e, sabe, aquela coisa, aquele glamour e tudo mais. E não é por isso que eu quero ir pra praia. E nem meu namorado, a gente se entende muito bem nesse ponto. É uma questão, são outras questões, são questões de estilo de vida, esporte, natureza e tudo mais, mas a gente sabe que não vai ser aquela coisa, não vai ser aquela tranquilidade e tal, vai ter que continuar trabalhando, continuar fazendo tudo certinho, regrado, disciplina, e não vai ser todo dia que a gente vai fazer as coisas e tal. Mas é por uma questão de estilo de vida e somente por isso. Somente. De resto vai ser tudo igual e não é aquela coisa que a gente quer ir pra praia, eu quero ir pra praia porque eu acredito que eu vou ser mais feliz lá, que eu vou ser outra pessoa lá. Não é, porque eu já sou feliz onde eu tô. Nós já somos pessoas felizes onde a gente está, em qualquer lugar que a gente esteja, mas a gente acredita que lá a gente vai ser mais feliz ainda. Então, assim, que é exatamente isso aqui que ele fala aqui, né? Que o melhor refúgio é aqui, não lá. Então não tem, pra mim, pelo menos não tem essa ilusão de que lá vai ser outra coisa, que vai melhorar de tal forma que eu vou ser muito mais, minha vida vai, sabe, eu vou ser muito mais feliz e tal. Porque eu já sou, que foi o que eu falei, acho que no vídeo anterior, que eu sou uma pessoa que eu me contento muito com as coisas que eu já tenho e tal. Isso é um pouco perigoso até pra mim, porque eu tendo a me acomodar se eu deixo isso tomar muito conta de mim, né? Dos meus pensamentos. Então eu tenho que estar sempre fazendo aquele balanço. Mas eu acho que é isso daí. E aqui essa parte que ele fala, né? Suas férias estão próximas? Você espera ansiosamente pelo fim de semana para poder ter um pouco de paz e sossego? Talvez você pense, depois que as coisas se acalmarem ou depois que eu terminar isto. Mas quantas vezes isso realmente funcionou? Isso é muito bom, porque um dos motivos de eu ter escolhido começar o meu negócio e essa jornada de eu ser autônoma, de trabalhar por conta e empreender e tudo mais, foi pensando nisso, porque foi o caminho que eu... Porque foi o caminho que eu entendi, que eu encontrei mais propósito, sabe? Eu refleti muito sobre todas as possibilidades da minha área e sobre mim, que mais fazia sentido comigo, com a minha essência, o que eu queria também para minha vida, qual o estilo de vida que eu queria ter. E realmente, esse modelo foi o que mais, assim,
fez sentido mesmo, sabe? Eu fiquei tentando me imaginar em empresas, em outros lugares, fazendo outras coisas, de outras maneiras. E de verdade, hoje eu só consigo me imaginar fazendo isso daqui. E foi por pensar muito nisso, nessa reflexão também, que eu cheguei nisso, porque eu não quero ser aquela pessoa que fica esperando o final de semana para ficar feliz, para sentir paz. Eu não quero ser aquela pessoa que fica esperando entrar de férias para ficar bem, sabe? Que no resto de todos os dias é uma bosta e não sente prazer nas pequenas coisas, prazer na vida, porque tá fazendo algo que não faz sentido ali para ela, sabe? Eu entendo também que ter esse tipo de pensamento e opção, poder optar por isso, é um privilégio. E eu nunca vou negar isso, que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Não vim de família rica, minha família é muito humilde, começaram muito pobre, meus avós todos foram da roça, tinha plantação de feijão, de batata, tomate, enfim, tudo da roça. Quem conseguiu dar uma transformada mesmo começou a partir, né, dos meus avós. E daí, só que os meus avós foi mais trabalho braçal. Agora, a partir do meu pai com a minha mãe, que aí transformou mesmo através de estudo. Então, meus avós entenderam que o caminho era estudo e eles deram essa base para os meus pais poderem estudar para transformar a vida da família. E aí, na geração já minha, dos meus irmãos, já foi ficando tudo mais tranquilo. Mas demorou também, porque eu lembro que desde criança a gente sempre racionou muita coisa e eu consegui acompanhar. Eu lembro da evolução gradativa da nossa situação, porque antes era tudo muito racionado as coisas. Lá em casa era 4 crianças, quando eu morei com meu pai, né, durante uns bons anos lá em Sorocaba. Então era tudo muito racionado e tal, até com a minha mãe também, do tempo que eu morei com a minha mãe, era eu, ela e meu irmão. Minha mãe foi mãe solo durante muito tempo também, até ela precisar estudar, né, querer voltar a estudar. E aí foi que eu e meu irmão, a gente foi morar com meu pai e lá eram 4 crianças, porque ainda tinha os meus irmãos por parte de pai. E foi uma doideira, assim, também, tempo. Foi muito gostoso, um período muito bom. Amo casa cheia, por isso até que eu quero ter muitos filhos. Se tudo der certo, queria ter pelo menos 3 filhos. Mas enfim, tô fugindo muito. O que eu tava falando aqui é que eu tenho esse privilégio da escolha, né, hoje, de poder pensar assim, porque na verdade muita gente tem que fazer isso, tem que estar em lugares que não fazem sentido, tem que fazer as coisas porque simplesmente sobrevivência, né? Porque precisa levantar grana e tal, não sei o quê. E hoje eu tenho esse poder da escolha por conta dos meus privilégios. Eu não vou falar que eu tenho passe livre total, todo mundo me aplaude porque eu tô fazendo isso. Não, muito pelo contrário mesmo.
Muita gente, eu sinto uma pressão enorme, porque inclusive muita gente não entende, tipo assim, pô, você não é burguesa, você não é rica pra tá fazendo isso aí, tinha que tá pensando em outra coisa, né, em grana e tal, não sei o quê. Mas por outro lado, eu também fico refletindo assim, que eu poderia muito bem estar agora num emprego formal e tal, e fazendo uma grana na minha área e tal, que todo mundo já aceitou, mas eu ia estar batendo cabeça. Isso não ia estar me levando para lugar nenhum. E eu ia estar fazendo isso só pelo dinheiro ali na hora, por migalha. Por migalha e que no fim não ia me levar para onde eu queria, sabe? Sabe assim? Bom, é isso. É isso e bom, tinha muita coisa que eu queria falar, mas agora eu não tô conseguindo estruturar muito bem, acho que vai ficar meio perdido se eu falar. Vamos pro próximo. Mas achei muito bom isso daqui. Dia 22 de março. O sinal de uma verdadeira educação. Que é então ser bem educado? É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas segundo a natureza. E, além disso, distinguir o que está em nosso poder daquilo que não está. Desculpa que eu tava pensando no negócio anterior mesmo, na reflexão anterior. Bom, eu quero acrescentar uma coisa anterior também, que é uma questão assim, que às vezes parece fácil. Eu acho que isso é uma coisa que está muito mais dentro da minha própria cabeça do que do pensamento das outras pessoas. Mas com certeza muita gente pensa assim também, que você vê alguém numa situação assim que nem a minha, né, que tá começando um negócio e tal, não sei o quê, e, e mora com a mãe, e tem o apoio e tudo mais, e parece fácil, é fácil começar um negócio assim, né, e tudo mais. E é nessa posição que eu falo, que realmente eu sou privilegiada, mas fácil não é, porque senão muita gente da mesma situação que eu, muitos amigos meus, inclusive, que são de condições muito parecidas, também fariam isso, sabe? Conhecendo eles, o jeito deles, que é muito parecido com o meu também, fariam isso, mas não fazem porque não é fácil. E o que eu queria dizer que eu queria dizer? Perdi.
que não é fácil, mas foi o que eu escolhi. Por justamente pensar nisso aqui. Eu tô assim, no momento, ao mesmo tempo, vivendo já o meu sonho, porque eu estou tendo a oportunidade de ir atrás do que eu quero. Então, isso pra mim, eu já sou uma pessoa infinitamente sortuda, privilegiada e tudo mais, mas ao mesmo tempo, por trás disso tem muitas questões, tem muitas camadas internas e externas também, que vêm de mim, do meu próprio ego, e vem de pressão e preconceito dos outros. E quando eu falo dos outros, de pessoas muito próximas mesmo. E enfim, mas eu não tenho do que reclamar. E é isso. E é isso, tô indo atrás disso aqui, que eu acredito. Podemos encontrar um refúgio a qualquer momento ao olhar para dentro de nós. Isso é muito bom. Por vários momentos eu penso que às vezes tô muito longe de chegar onde eu quero, tô em condições muito ruins, mas assim, tem momentos que mesmo assim eu sinto o prazer da vida, o prazer de viver. Eu acho que isso é felicidade. Quando você, às vezes, muitas vezes tá triste, mas você não tá sentindo angústia, que são coisas diferentes. Quando você consegue ficar triste, com raiva, enfim, qualquer que seja a emoção, e não sentir aperto, angústia, e você lá no fundo você entende, tipo, mas tudo bem, a vida é assim, eu compreendo porque isso acontece. Isso vai passar, como todas as coisas, e eu tô em paz, e isso faz parte da vida. Eu acho que isso é felicidade, é aquela plenitude no fundo, aquela paz. Então, eu acho muito possível você tá triste e ser feliz ao mesmo tempo. Que eu acho que é muito isso aqui que ele tá falando. E isso é a qualquer momento, não importa a condição que você tá. Qualquer que seja a condição, é isso daí. Enfim, vamos lá. Que já tá dando muito tempo. Ainda tem outra. O sinal de uma verdadeira educação. Que é então ser bem educado? É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas segundo a natureza. E além disso, distinguir o que está em nosso poder daquilo que não está. Epicteto Discursos. Um diploma na parede significa que você é bem educado. Tanto quanto os sapatos em seus pés significam que você está andando. É um começo, mas está longe de ser o suficiente. De outro modo, como poderiam tantas pessoas bem educadas tomar decisões insensatas ou deixar de perceber coisas tão óbvias? Em parte, é porque elas esquecem que devem se concentrar somente naquilo que está em seu poder de controle. Um fragmento sobrevivente do filósofo Heráclito expressa essa realidade. Muitos que aprenderam com Hesíodo os incontáveis nomes de deuses e monstros nunca compreendem que noite e dia são uma coisa só. Assim como você pode muito bem andar sem sapatos, não precisa entrar numa sala de aula para compreender a realidade básica fundamental da natureza e nosso papel adequado nela. Comece com consciência e reflexão, não apenas uma vez, mas a cada segundo do dia.
Eu acho, tá? Que aqui ele tá falando sobre a diferença do conhecimento teórico e o conhecimento empírico, né? Porque tá falando aqui, né, que um diploma na parede significa que você é bem educado, tanto quanto os sapatos em seus pés significam que você está andando. É um começo, mas está longe de ser o suficiente. Muitas vezes, esse conhecimento empírico, esse senso, bom senso, intuitividade, saber analisar o ambiente, as coisas e as pessoas é muito melhor ou se faz de muito mais prioridade em determinado momento do que você ter um conhecimento, um embasamento ali teórico. Simplesmente um diploma que, como ele fala, ser bem educado e tudo mais. Porque você precisa ter essa parte mais intuitiva em certos momentos para saber conduzir alguma situação ou entender. Não adianta você só ser bem educado tecnicamente, teoricamente, e você não saber lidar com o mundo, né? Aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas, segundo a natureza. E além disso, distinguir o que está em nosso poder daquilo que não está. Isso é uma das coisas mais estoicistas, né, que tem, que é você ter discernimento de saber o que está no meu controle e o que não está, né? Isso é muito bom. E isso tá ligado também ao que ele está falando aqui, sobre você ter essa intuitividade, essa noção do que está ao seu redor, a análise certa, a sensibilidade para saber ler as coisas. Minha mãe chegou, eu vou lá ajudar ela que ela tá com compra. Mas é isso, gente. Até amanhã. E aí depois eu vou analisar esse vídeo, como eu falei.